capítulo de Ichnose Family. E esse capítulo mostra a realidade pra quem tem parente com Alzheimer. Bom, o capítulo começa com o Tsubasa morto, mas passa bem. Ele acorda no hospital, todo mundo tá preocupado com ele. E meio que o Krulup se iniciou, ou seja, esse bagulho tá ocorrendo 2002 vezes. E meio que todo mundo se lembra que eles estavam fazendo um passeio em Toshino, a caminho do hospital do Alzheimer, e pergunta ao Tsubasa se ele se lembra de alguma coisa. E daí ele olha pra Sachi e lembra do momento que ele quase morreu por conta dela. Quando volta pra casa, Tsubasa fica trancado no quarto porque ele tava apavorado, pois a avó dele queria matá-lo. E a Sachi agora? Ai, eu tô preocupada com ele. Querida, não finge de inocente porque eu sei que você se lembra disso. Quando o Tsubasa sai do quarto, o Kozo: ah, finalmente, moleque, tu saiu! Quanto tempo pretende ficar nesse quarto? Bom, o Kozo pergunta o que aconteceu em Fukui, se ele se lembrou de algo relevante ou algo aconteceu no meio, e ele se lembra mais uma vez da avó dele empurrando ele. E o moleque sai chorando, dizendo que ele não quer falar sobre isso. Ele vai se perguntando do porquê que a avó dele meio que fez isso. E meio que ele acaba voltando no mesmo lugar na primeira vez que... quando o Tsubasa mais novo recebeu aquele conselho do Kozo. E teve todos aqueles eventos do capítulo 19. E o Tsubasa está com medo, está triste. Mas se as coisas continuarem assim, isso não vai dar em lugar nenhum. Então o Tsubasa já volta pro Kozo e fala: eu acho que sou eu que tô causando esses loops. Ele fala que algo aconteceu meio que em Fukui. E quando ele acordou, estão no hospital. E ele está muito confuso sobre isso. E não sabe o que eles vão fazer. Todo mundo tá com amnésia. Eles se divertiram sendo uma família. Então ele se questiona o porquê e pergunta ao avô o que ele vai fazer. E o Kozo, com um pouquinho de pena do Tsubasa, fala: olha, eu sei que é complicado, mas chorar só serve pra perder tempo. Não vai mudar nada. E ele manda o Tsubasa meio que comer meio que uma comidinha pra se animar. E o Tsubasa, com lágrimas nos olhos, olha pro seu avô e fala: ué, mas você disse na última vez? E o Kozo: hã? Do que tu tá falando? E o Tsubasa: tá, deixa. Depois do merecido rango, Tsubasa fala que ele ainda tá confuso sobre isso. Por isso ele quer meio que organizar meio que os seus pensamentos. Então ele precisa saber de mais coisas. Então o Kozo vai explicando pro Tsubasa o que é Alzheimer, que é um tipo de enfraquecimento do sistema cognitário e que é possível que a Sachi esteja no primeiro estágio. Os sintomas iniciais incluem o esquecimento, mas conforme a doença progride, a memória começa a piorar e os pacientes começam a esquecer de coisas que disseram e fizeram, como soletrar, ler mapas, até coisas mais básicas. Além disso, ainda não tem cura. E o Tsubasa vai pesquisando isso na internet e o Kozo continua falando que até o mesmo os pacientes não têm noção meio que desses sintomas. Portanto, o apoio dos amigos e família é essencial. E vendo que Tsubasa mais uma vez vai lacrimejar, meio que o avô: tá, vamos comer. E é melhor não ficar triste por isso. E o Tsubasa: nossa, comida é sempre resposta pra tudo. E o avô: pra tudo? Então o Tsubasa precisa ainda aprender mais sobre a avó dele, sobre a doença dela e precisar aceitar isso. E essa parte aí é muito da hora, pois retrata muito bem para quem tem meio que parente com Alzheimer. Por exemplo, a mãe da minha mãe meio que tem Alzheimer. Eu não sei se ela está no primeiro estágio ou no estágio ainda pior. Mas pelo que eu vi pela minha mãe, meio que ela está sendo muito bem cuidada pelos meus parentes. Nisso aparece a vulgo Sachi, que meio que apela pro Tsubasa dizendo: por favor, minha netinha, não se lembre mais nada, deixa pra lá. E o Tsubasa: ô, pô, vovozinha, calma. Eu ainda preciso descobrir mais sobre a nossa família. Podemos enfrentar isso juntos. Afinal, foi por isso que você me jogou lá, né? E a Sachi: não foi isso. Nisso, o Tsubasa visita o quarto do Kozo, que vê que ele não tá lá. E meio que ele vai perguntando, meio que pensando: nossa, o vovô é incrível, ele sabe de tudo. Posso sempre contar com a ajuda dele. E também ele sabe da doença da vovó. Se eu estiver sozinho nessa, eu ia ficar me preocupando com o progresso da doença. Mas agora eu tenho certeza que posso ajudá-la. Enquanto continuarmos juntos como família, enquanto eu e vovó ficamos juntos, segue vamos,
E nisso, quando o Tsubasa vai passando pelo quarto do vovô, meio que ele avista um quadro cheio de anotações escrito: secar que ele derramou o café, trocar de roupa, escovar os dentes. E o Tsubasa vê esse quadro e começa a se questionar o que tá tudo isso. E nisso, meio que o Tsubasa lembra do que o seu próprio avô diz, que os pacientes começam a esquecer o que disseram e fizeram, por isso começaram a escrever tudo e repetindo as mesmas coisas. E nisso ele come mais um curry com coso e ele vai repetindo: olha, Tsubasa, se você está se sentindo mal, saiba que chorar só faz te perder tempo. Não vai mudar nada. E o Tsubasa: ah, obrigado. Obrigado por me dizer isso de novo, já que foi isso que você me disse antes para me alegrar. E o avô: antes? Do que você tá falando? E o capítulo se encerra com a Sachi chorando para que eles continuem sonhando. Isso indica que o Kozo, o vovô Tsundere, é aquele com Alzheimer. Eu achei essa cena muito inesperada. E meio que eu acho que a Chat meio que tá boazinha na cabeça. Só que ela parece que meio que não quer acordar pra meio que talvez não perder o cara. Tem essa teoria que o Kozo, na verdade, tá morto, mas eu não acredito nessa. Bom, vamos esperar no que é que essa avó tem a falar. Bom, esse foi o capítulo 22 de It Noz Family. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu não tô busy e fui.